Se você está produzindo um curta-metragem na sua escola, você precisa mostrar esse vídeo para a sua equipe. Porque aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o que cada papel faz, porque se isso não ficar bem claro, vai acabar gerando dores de cabeça aí no processo de produção do seu curta-metragem. Meu nome é Bruno e eu decidi gravar esse vídeo aqui para esclarecer um pouquinho o que cada papel faz. Então, como nós estamos aqui no YouTube, vamos direto ao ponto. Aí na descrição você pode acessar um menu onde vai estar dizendo cada parte em que eu vou falar. Por exemplo, se você é o diretor de fotografia ou a diretora, você pode acessar diretamente a sua parte no vídeo para não perder tempo. Então já olha aí a descrição e vai para a sua parte. O primeiro papel que eu vou falar aqui é o do produtor ou da produtora. É um papel indispensável, porque é o papel que vai garantir que o curta-metragem seja produzido. É o papel que vai garantir que tudo aconteça dentro do prazo. Porque se isso for um trabalho escolar, provavelmente você vai ter um prazo para entregar. E é indispensável que seja entregue dentro do prazo. Mas o papel do produtor ou da produtora vai muito além disso. Assim que uma produtora ou um produtor aceita participar do projeto, ele vai se juntar com o roteirista e junto do diretor, os três vão fazer a quebra de roteiro. A quebra de roteiro é a primeira etapa que o produtor vai fazer, ou a produtora, e é indispensável. Na quebra de roteiro, por exemplo, do curta-metragem que eu estou dirigindo, que se chama Pela Ordem, nós identificamos em uma das cenas que a personagem Mila precisava de um tabuleiro de xadrez. E é importante que o produtor ou a produtora pegue essa lista de materiais que serão necessários para garantir que vão conseguir tudo isso emprestado ou comprado, para garantir que tudo esteja pronto ali nos dias de gravação. O segundo passo que o produtor vai cuidar vai ser da parte de encontrar a equipe, vai ser definir o papel de cada um na equipe e inclusive ajudar na escolha do elenco. Lembrando que o produtor ou a produtora tem um papel geralmente superior ao do diretor, por exemplo, porque o diretor vai estar cuidando da parte artística, já o produtor vai estar cuidando da parte técnica. Então são coisas diferentes, mas que têm que se comunicar ao mesmo tempo. É como se de um lado tivéssemos uma pessoa que está mais ligada na arte, que é mais desenvolvido esse olhar artístico, e no outro uma pessoa que tem esse olhar mais técnico. Então, logo depois do produtor, vou falar do diretor, mas são duas áreas aí que estão ligadas. Assim que fizer a quebra de roteiro, vai ser identificado, por exemplo, os objetos que precisam pegar emprestado, os lugares que precisam, as locações, que chama, que seriam os lugares que seria levado para fazer gravação, os equipamentos que vão ser usados, se vai pegar câmera emprestado, às vezes um microfone, se vai improvisar ou não. Tudo isso quem vai cuidar é o produtor. O produtor, inclusive, vai atrás dos donos das locações para perguntar se aquele ambiente pode ser usado ou não para gravação. Por exemplo, se você precisar gravar uma cena numa cafeteria, numa padaria, o produtor precisa ir lá e falar com o dono daquele lugar, daquele estabelecimento comercial, para perguntar se pode ou não usar aquele lugar. Se você quiser formalizar ainda um pouco mais, pode levar inclusive um contrato de locação para o dono daquele estabelecimento assinar. E aí não vai ter dúvida de que você vai poder usar aquele lugar. Mas atenção, é interessante e é importante, na verdade, é imprescindível que o local seja devolvido como foi achado. Então, nada de devolver o lugar com bagunça, com nada, e quem vai cuidar disso é o produtor. Garantir que as pessoas não vão fazer bagunça, tudo isso. É um papel de liderança, praticamente. Outra coisa que eu pude observar, por exemplo, no curta-metragem que a gente está produzindo, é que tem uma cena que é utilizada fumaça. Aqueles bastões de fumaça, na verdade a gente não gravou a cena, mas são utilizados esses bastões de fumaça, serão utilizados. Para isso, precisa garantir que os responsáveis por aquele lugar permitem que você use fumaça, por exemplo.
E quem vai cuidar disso, mais uma vez, é o produtor. O produtor também vai cuidar de todas as cenas, garantir que os atores vão chegar no dia e na data marcada, para que não haja atrasos na gravação, garantir para que, se caso haja um imprevisto em que uma pessoa teve que faltar, tenha outra para substituir, e tudo isso será feito com a organização, com o planejamento. O produtor vai organizar as cenas de acordo com cada lugar e não em ordem, porque se for gravar em ordem, vai ter que estar voltando nos mesmos lugares de novo e de novo. O produtor vai se comunicar com toda a equipe e garantir que todo o trabalho está fluindo corretamente. Mas eu vou falando das coisas mais subjetivas sobre o produtor conforme eu for falando sobre as outras funções. E agora eu vou falar sobre o diretor. O papel do diretor é dar uma visão artística àquela obra, ou seja, trazer uma visão que ninguém teve ainda, trazer como é que ele espera que aquilo ali fique, qual é a mensagem que ele quer passar, qual é a história que ele quer contar, tudo isso de acordo com o roteiro. É pegar o roteiro e transformar em imagens, a partir de detalhes e de escolhas que vão construindo a melhor narrativa possível. Inclusive, o diretor deve apresentar visões sobre como cada personagem deve se comportar. E é importante que uma pessoa não atropele o trabalho da outra, porque senão acaba dificultando, inclusive para o diretor. O diretor também é a única pessoa que pode conversar com o elenco, que seriam os atores, antes das gravações. Isso porque geralmente o elenco está se preparando. E geralmente eles devem receber apenas aquela visão artística que o diretor deve passar. Mas em um trabalho escolar, por exemplo, isso não vai acontecer. Em um trabalho escolar todo mundo vai estar ali junto, mas é importante ainda assim que o diretor seja um dos únicos que esteja passando aquela visão artística para que não seja misturado. Seguindo adiante, temos o diretor de fotografia. E não é só para segurar uma câmera e só para tirar foto ou para fazer os vídeos, porque fotografia não se resume a isso. Fotografia também é uma forma de arte. Então, além de usar as regras dos terços, regras de composição, regras de iluminação, de câmera e tudo, que eu já gravei alguns vídeos aqui no canal, então seria desnecessário falar de novo. O diretor de fotografia tem que entender qual é a visão que o diretor quer para aquele filme, para aquele projeto, e tem que trazer isso na fotografia, seja nos movimentos de câmera, porque não podem ser aleatórios, seja talvez na lente que está sendo usado ou no tipo de iluminação, porque mesmo que o orçamento não permita fazer uma iluminação extraordinária, trazer equipamento de luz e tudo, e sim, essa parte da iluminação, de cuidar de equipamento, de orçamento inclusive, também é com o produtor, não com o diretor, não com o diretor de fotografia, com ninguém. Todos os outros diretores, eles se reportam ao diretor e ao produtor, porque o produtor é o que vai estar ali alinhando tudo. Mas o diretor de fotografia vai trazer uma visão única na fotografia, vendo, por exemplo, regras de composição, onde fica melhor ser gravado, às vezes até o horário de acordo com a luz do sol, e movimentos de câmera que ajudem a contar a história. Por exemplo, um plano mais fechado, que a câmera está mais próxima dos personagens, traz uma visão mais próxima, que não permite o nosso olhar viajar ao redor daquela cena. Então, um plano mais fechado vai acabar trazendo essa ideia de que aquilo é importante, de que a gente tem que se concentrar naquilo. Assim como um plano mais aberto, por exemplo, vai mostrar muito mais coisas, vai enquadrar mais detalhes. E também é importante deixar um plano aberto antes de começar a fechar, porque é importante que quem está assistindo saiba qual é aquele lugar. Por exemplo, se é um debate gravado numa escola, é importante ter aquela cena mostrando lá de fora da escola para mostrar que é naquele lugar que a cena está se passando no momento. Porque se não tiver isso, ninguém vai entender onde é o lugar, vai ficar um pouco confuso.
Depois do diretor de fotografia, temos o diretor de trilha sonora. No caso de uma pequena produção, a não ser que realmente tenha alguém que saiba tocar instrumento na equipe, dificilmente você vai conseguir uma trilha sonora original. Mas o diretor de trilha sonora pode buscar por algumas músicas sem direitos autorais, dependendo de quais são as indicações que foram passadas para o projeto e de acordo com a visão do diretor também, né, a visão artística. O diretor de trilha sonora vai atrás dessas músicas sem direitos autorais, que é para conseguir que o projeto seja, por exemplo, publicado sem ter nenhuma restrição no YouTube ou no Instagram, nas redes sociais. E essas músicas também não podem ser aleatórias. Não adianta você pegar a sua playlist preferida no Spotify e jogar dentro do filme, porque não vai dar certo. A música também é uma forma de arte, então ela vai precisar estar alinhada com o objetivo do filme. Depois disso temos o diretor de arte, e nesse caso, como estamos falando de um curta-metragem, um projeto pequeno e provavelmente um trabalho escolar, o diretor de arte também vai ser o produtor de objetos e também vai fazer todas as funções de equipe de arte. Como, por exemplo, figurinista, cabeleireiro. Lógico que não vai ter orçamento para isso, então é importante, por exemplo, estar prestando atenção em detalhes. Tinha uma faixa que tinha glitter, acabou caindo glitter no cabelo, aí precisa tirar. É interessante que o diretor de arte ou a diretora de arte esteja bem preocupada com isso. Inclusive, nesse caso, é o diretor de arte que vai produzir todos os objetos de arte, como, por exemplo, as faixas que os candidatos usam, ou, por exemplo, se precisar de um nome escrito na roupa, às vezes, se precisar de alguma coisa específica no rosto, na maquiagem ou no cabelo, ou se precisar usar um boné, tem que ver a possibilidade de pedir emprestado e falar com a produtora ou o produtor para ver essa possibilidade de pedir emprestado e ficar cobrando, ficar no pé, que é para conseguir tudo a tempo de gravação. Diretor de arte também vai ver a questão do cenário. O cenário, ainda mais com esse orçamento, dificilmente vai poder ser mudado. Mas, por exemplo, é importante ficar atento que, se for gravar numa sala de aula e tiver, por exemplo, uma cadeira que está manchada ou quebrada, é interessante colocar para o final, que é para não aparecer na câmera, porque tudo isso conta no resultado final do que vai ser entregue. Então, inclusive, o diretor de arte tem que se preocupar com o cenário também. O continuista, vocês já devem ter ouvido falar de erros, por exemplo, de continuidade em que o personagem está bebendo água segurando o copo com uma mão e quando troca de câmera, de repente está com a outra mão. Ou então o personagem tem um corte de um lado do rosto e aí quando muda de câmera o corte está do outro lado do rosto. Esses são erros simples de continuidade que não pode acontecer de jeito nenhum. Se você é um continuista, você não pode deixar isso acontecer. E eu vou explicar como você vai fazer isso. Mas, assim, geralmente esses erros acontecem porque as cenas são gravadas em dias diferentes. Então, às vezes, as pessoas não lembram qual era o lado que estava o corte e aí acaba mudando. Às vezes não dá tempo de olhar nas gravações e acaba mudando. O continuista vai ver exatamente isso. Ele vai tirar foto, tem a planilha de continuidade lá dizendo qual é a foto, o que era que tinha na cena, o que ele precisa colocar lá. Não vou entrar em detalhes de como preencher a planilha, porque vai de acordo com a planilha que você criar, mas de forma bem simples, o continuista precisa tirar uma foto. Quase desliguei o áudio aqui. O continuista precisa tirar uma foto sempre que algo for feito. Vou dar um exemplo no curta-metragem. Por exemplo, uma cena que a Mila está jogando xadrez, que ela está movimentando as peças de xadrez ali. É importante que o continuista tire foto daquele tabuleiro de xadrez antes e depois da gravação, porque se vier uma cena em ordem, o tabuleiro vai ter que estar do mesmo jeito, não pode mudar. Isso é importante. E pode acontecer, inclusive,
para as faixas, por exemplo, dos candidatos. Em que no curta-metragem, se em uma cena está de um lado e de repente está do outro e essa mudança acontece numa simples mudança de câmera, fica muito estranho. Então é importante que o continuista esteja atento a isso, para não acabar deixando a obra ficar com esses erros, que são tão simples. Depois temos, lógico, assistente de direção. O assistente de direção é o que vai bater a claquete. Se não tiver ele, pode ser o produtor ou o próprio diretor, mas raramente o diretor vai ter tempo para isso. O assistente de direção vai, por exemplo, estar anotando as cenas, algumas coisas que a produtora ou o produtor não puder fazer e algumas coisas que o diretor não puder fazer também. Se o diretor, por algum motivo, precisar faltar uma cena, quem deve dar continuidade à direção é o assistente de direção. Ou seja, no momento em que o diretor não tiver, é responsabilidade do assistente de direção manter a gravação daquilo ali, junto ao produtor. Além disso, o assistente de direção vai cuidar dos dublês e personagens e atores de apoio, que são aquelas pessoas que a gente chama, às vezes até de outra turma mesmo, só para ficar passando ali no fundo da gravação. O assistente de direção vai estar cuidando dessas pessoas, enquanto o diretor cuida dos personagens principais que estão ali na frente da câmera. Então, tudo tem que estar em harmonia para poder funcionar. Depois vem o assistente de produção, que é intuitivo, né? Assim como no assistente de direção, o assistente de produção vai atuar quando o produtor ou a produtora não estiver. Seja para assinar contrato, caso haja, provavelmente não vai haver se for trabalho de escola, contrato de liberação de uso de imagem e voz, por exemplo, contrato de locação, às vezes para falar com alguém, para ver se alguém não chegou ainda, para ligar para a pessoa, para ver se ela ainda pode vir, o que aconteceu, se ela ainda vai conseguir chegar no lugar a tempo. Tudo isso quem vai cuidar é o assistente de produção. Além disso, caso o produtor precise de ajuda com alguma coisa, por exemplo, precise ir atrás de um objeto de arte que está faltando, ao mesmo tempo que precise ir atrás de quem foi que ficou com a fumaça porque precisa ligar, ou faltou pegar fósforo para acender a fumaça, e aí tem que fazer 3 coisas ao mesmo tempo, o produtor pode pedir para o assistente de produção ajudar.